Muito bom dia, agronegócio! Terça-feira, 7 de dezembro de 2021, 8 horas e 35 minutos. Se você tá aqui no Instagram me acompanhando, você vai ver que eu já dei bom dia aqui hoje, já estive por aqui hoje, mas a gente teve um pico aqui de conexão na nossa internet. Deixa eu só confirmar com a nossa técnica se a gente tá ao vivo pelo Instagram também. Estamos ao vivo pelo Instagram também, então combinado. Vamos recapitular. Tivemos um pico de internet aqui, nossa conexão caiu, já foi tudo restabelecido, mas agora eu vou fazer uma edição compacta do nosso Bom Dia Agro, tá certo? Para poder dar seguimento aqui à nossa programação. Bom, vamos lá. Vou passar pelos preços e a gente vai dar uma olhadinha também no que está movimentando cada mercado, tá? Bolsa de Chicago, soja estável com 0,1% de baixa agora no primeiro contrato, 12 dólares e 59 centos por bushel. O milho sobe um pouquinho, 0,1% de alta, o milho valendo 5 dólares e 83 centos por bushel no contrato dezembro. O trigo, 8 dólares e 4, cai agora um pouquinho, 0,3%, e é uma realização de lucros depois das altas de ontem, dos últimos dias, e ainda de olho nos seus fundamentos. O café na Bolsa de Nova York, alta de 0,8%, 2 dólares e 51 mais 88 por libra. O açúcar também sobe quase 1% para valer 19 centos mais 34 por libra, boa alta também, acompanhando um ganho do petróleo, que você vai ver já que é forte. O algodão, 1 dólar e 6 mais 91, com pequena baixa de 0,09%, também realizando lucros, depois das altas fortes dos últimos dias. O petróleo também sobe forte, segue a sua escalada de alta, ontem já fechou com quase 3% de alta, hoje não é diferente. O WTI tem alta de 3,09% para valer 71 dólares e 64 centos por barril. O Brent, uma alta de 2,5% para valer 74 dólares e 91. Não se esqueça que o Brent é essa referência para o quadro global de oferta e demanda, para o quadro que a referência que traz aí um espectro mais amplo deste mercado, ok? Então, 74 dólares e 91 centos por barril. O gás natural sobe 2,5% nessa manhã de terça-feira. O ouro, 0,2% de alta. A prata, 0,6% de ganho. E o cobre sobe mais de 1%. Mercados asiáticos agora. Vamos dar uma olhadinha como foram as cotações na Bolsa de Dalian e para o óleo de palma na Bolsa da Malásia. Lá na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, altas para... baixa para o farelo, alta para o óleo, baixa para o milho e baixa de 2,3% para o suíno vivo. Já o minério de ferro disparou nesta terça-feira, uma alta de 8,07% no fechamento de hoje. Bolsa da Malásia, alta de 3,2% no óleo de palma. Perceba que na Bolsa de Chicago, os preços do óleo também sobem. O óleo de soja sobe mais de 1% na manhã de hoje, acompanhando naturalmente a movimentação do petróleo, né? O farelo já cai um pouquinho, cai 0,4%. Então a gente tem essa movimentação nos óleos vegetais hoje bastante positiva, acompanhando esse mercado de energias de uma forma geral e essa alta de 3% no mercado do petróleo. Antes de mais nada, te lembro que a abertura de mercado aqui do Instagram do Notícias Agrícolas tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Então, terminou o Bom Dia Agro, vai pro Instagram seguir @cooperativa Cochupé. Letícia Guimarães está aqui colhendo todas as informações de vocês. Então, vocês que estavam conosco e voltaram, muito obrigada. Estamos aqui tentando, restabelecer a nossa conexão, certo? Mas como eu falei, vai ser uma espécie de edição compacta do Bom Dia Agronegócio dessa terça-feira, ok? Bom, vamos falar um pouquinho do mercado do boi gordo? Eu comecei com isso, antes da gente cair, vou voltar a falar sobre isso, porque ontem fui muito questionada sobre o mercado de reposição, Vocês queriam muito saber sobre o mercado de reposição, como é que ia ficar toda essa situação, e de fato nós temos essas informações e elas vêm mais a complementar o que eu comentei bastante ontem. Se lembram que ontem eu falei, quando os preços do boi gordo vieram recuando expressivamente, as cotações da reposição
não acompanharam e os animais continuaram em patamares bastante elevados. Isso continua acontecendo, só que agora no movimento inverso. A partir do momento que os preços do boi gordo foram voltando a subir e encontrando esse espaço para essas altas, para essa retomada, os animais da reposição foram acompanhando de fato essas altas também. Então nós temos essa condição toda, né, pro mercado da reposição. Nós temos a tendência de que esses preços continuem elevados, inclusive para o ano que vem, e as relações de troca com os animais, todos das principais categorias, ainda está bastante prejudicado. No final do ano, pessoal, nas últimas 2 semanas do ano, a gente costuma trazer aqui os nossos conteúdos especiais. Que conteúdos são esses? São os balanços, né, dos principais mercados e as perspectivas para o ano seguinte. E esse ano a gente está a gente está produzindo um conteúdo especial sobre reposição, porque foi muito demandado esse conteúdo ao longo de todo o dia. A gente foi, de todo ano, a gente foi sendo muito questionado e naturalmente questionando os analistas de mercado sobre essas relações de troca, sobre essa condição dos animais de reposição, dos preços altos da reposição, que encareceram ainda mais os custos de produção do pecuarista, que já estavam elevados por conta dos altos preços do farelo de soja, do milho, dos aditivos, né, da ração, dos componentes nutricionais ali da ração, muitas coisas que são importadas, o dólar bastante elevado frente ao real. Então os custos de produção da pecuária já estavam elevados, as margens ficaram mais apertadas depois do embargo da China, que começou em 4 de setembro e ainda não terminou, né? Então, tudo isso está na conta. E para os animais de reposição, essa manutenção dos preços altos, enquanto os preços do boi gordo estavam caindo, isso vai pesar forte. E essas relações de troca ficaram bastante comprometidas, e é isso que a Andressa vai tratar. A Andressa Simão, que além de nossa produtora, é quem acompanha aqui junto do Alexander Horta o mercado do boi gordo, está produzindo então esse material especial para reposição, para te alinhar todos esses fatores e saber o que você precisa entender para 2022. Segundo o Alcides Torres, fundador da Scott Consultoria, um dos principais conhecedores deste mercado aqui no Brasil, diz o seguinte: nós temos fôlego para começar 2022 com preços firmes no boi gordo, mas a gente precisa entender o que o mercado ainda vai nos oferecer de novidade. Precisamos saber como é que vai ficar a questão do embargo chinês. A ministra Tereza Cristina está confiante que saia ainda esse mês a retirada do embargo. Tomara que aconteça, né? Então, estamos aqui acompanhando, ok? Essas são, portanto, as informações aí do mercado de reposição e, naturalmente, do mercado do boi gordo. Mais do que isso, vamos ver quais são as outras informações que eu vou dividir com vocês nesse momento sobre o mercado do boi, tá? Ontem nós entrevistamos mais especialistas para começarmos a semana, para entendermos, né, quais serão os rumos aí dos negócios nesta semana. E o Iago Travagini, que é analista de mercado da Agrifato, esteve conosco dando a seguinte informação: mercado do boi perde força e referência para arroba. Em São Paulo, volta à casa dos R$ 315 após um alongamento das escalas e uma demanda mais fraca por carne. Nós já sabíamos que as escalas estavam, de fato, mais confortáveis, mais alongadas, né? Isso é um movimento que começou no meio da última semana, da semana passada, então estamos acompanhando. Segundo a Agrifato, o mercado tem força para dar suporte aos R$ 315 por arroba, mas já fica mais difícil voltar aos 330 diante da atual condição, do atual cenário. Vale a pena você recuperar essa entrevista do Iago Travagini, eu vou deixar para vocês aqui o título, tá? E o caminho que vocês fazem para seguir essa entrevista, tá? Então, vai ser menu vídeos boi e vai procurar pelo Iago, ok? Iago Travagini. Certo assim? Recuperem essa entrevista, esperem pelo especial de reposição da Andressa, que vai ser sucesso, e aí todas as informações alinhadas. E não se esqueçam que hoje, entre 11h30 e meio-dia, Alexander Horta assume esta bancada e vai te trazer informações fresquinhas das negociações acontecendo hoje para o mercado do boi, ok?
mais tarde, então, você tem mais informações sobre esse mercado por aqui. Vamos abrir a tela de Chicago, senhoras? Ah, sim, antes da gente passar para os grãos, eu quero trazer uma informação importante também da Scott Consultoria sobre os preços do leite. Queda no preço do leite ao produtor no pagamento de novembro. No pagamento realizado em novembro, que remunera a produção entregue em outubro último, o preço do leite pago ao produtor caiu em função do aumento da produção de leite nas principais bacias leiteiras do país. Essa era uma tendência já sinalizada também pelo Notícias Agrícolas. A Letícia Guimarães muito em cima do mercado do leite. A Natália Grigol, pesquisadora do CPE, já havia falado, a captação tende a aumentar naturalmente e faz parte desse atual momento. A captação tende a aumentar, os preços tendem a ceder um pouquinho. E assim vem se confirmando. Considerando a média nacional ponderada dos 18 estados pesquisados pela Scott, a queda foi de 1,8 na comparação mensal. A evolução em relação ao mesmo período do ano passado, a referência está 7,7 maior este ano. Nós sabemos que os preços são maiores do que os do ano passado, mas sabemos também que as margens são mais apertadas dadas as elevações agressivas dos custos de produção. O que eu comentei para a pecuária de corte vale para a pecuária leiteira, tá? O cenário foi de aumento na captação de leite em outubro e novembro, ainda novembro com dados parciais, com o volume de chuvas mais dentro da normalidade em algumas regiões e os custos de produção mais frouxos na comparação com os demais meses do ano. Então, nós sabemos que os preços cederam um pouquinho, porque os preços do milho, do farelo foram dando uma aliviada, mas ainda assim são preços altos, são preços elevados, ok? Para o pagamento a ser realizado em dezembro de 2021, referente à produção entregue em novembro, a maior parte das indústrias estima uma queda nos preços pagos ao produtor, com 47% dos laticínios pesquisados apontando para este ano este cenário. 42% estimam estabilidade e 11% apenas dos laticínios pesquisados pela Scott apontam alguma alta possível nos preços pagos ao produtor pelo leite entregue em novembro. Então, atenção, vamos acompanhar. O mercado do leite é um mercado bastante volúvel, né? Mais do que volátil, é bastante volúvel, então temos essa condição. A Luísa perguntou se a gente falou sobre suínos. Não falamos sobre suínos, mas a Letícia já trouxe aqui um comentário bastante importante. A perspectiva é de que 2021 seja um ano de prejuízos, dados os altíssimos custos de produção. Então, o que eu comentei para a pecuária de corte vale para a pecuária de leite, que vale para os granjeiros. Suínos, avicultura de corte, avicultura de postura, né? Todos esses produtores de proteínas ou de leite estão amargando esses prejuízos por conta dos altos custos de produção e por um ano onde a demanda por alimentos, principalmente as carnes, ficou bastante comprometida por conta da questão inflacionária, por conta do poder de consumo, né? A renda do brasileiro ter estado bastante comprometida e corroída pela inflação. Então, quando a gente pensa, né, na dificuldade das pessoas de alcançar o alimento, de comprar o alimento, a gente precisa sempre fazer essa relação com o poder de compra, né, com a questão inflacionária, muito mais do que com a produção. A produção não parou um dia sequer, os supermercados estão plenamente abastecidos, nós não exportamos mais do que poderíamos, exportamos aquilo que poderíamos exportar e ainda assim abastecemos adequadamente o mercado interno, mas a dificuldade de renda, o aumento do desemprego, todos os desdobramentos da pandemia acabaram resultando nessa situação. Então, num acumulado de fatores, né, demanda enfraquecida internamente versus custos de produção elevadíssimos, vão resultando em prejuízos para alguns setores, como é o caso da suinocultura, da avicultura. Para alguns estados os prejuízos são mais agressivos, para outros nem tanto, mas acontecem, e isso tudo também estará nos balanços que teremos no final do ano para estes principais setores, tá certo? Letícia está cuidando deste balanço para os granjeiros, para o leite, e vocês vão ter essas perspectivas também para 2022, ok? Bom, seguimos por aqui. Vamos abrir rapidamente a tela de Chicago. A soja perde um pouquinho hoje, de 0,75 a 2,5 pontos nos contratos mais negociados. Janeiro tem 12,59, o março 12 dólares e 65, o maio 12,72, o julho 12 dólares e 79. O que a gente pode entender por aqui?
Essa semana é semana de relatório do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos vai trazer a atualização dos seus números globais de oferta e demanda, da sua safra norte-americana, então já é uma forma do mercado se preparar para este relatório de quinta-feira, dia 9, ok? Isso é uma condição, isso é um ponto. Outro ponto importante, a gente está bastante focado ali para os grãos, soja e milho, para a América do Sul. Faltam chuvas e essa ausência das precipitações deve durar pelo menos até dia 10, 12, 13 de dezembro. Depois desse dia, as condições começam a melhorar ligeiramente e pontualmente, e aí sim a gente vai ver como é que o mercado vai continuar reagindo a isso, né? A gente sabe que o sul do Brasil está bastante comprometido pela seca e há um aumento do território que vem sofrendo com essa falta de chuvas, isso é bastante preocupante. E essas chuvas, como eu falei, devem chegar a partir do dia 12, tão somente. E nesse período, né, nesses 10 dias que a gente tem fora os outros 40 dias, 30 dias em alguns municípios sem chuvas, isso causa um estrago considerável. No milho, já é sabido que as perdas serão de pelo menos 20%, de acordo com algumas consultorias privadas. Então, temos que ter atenção. Então, uma parte do suporte desses preços, ou seja, as cotações não caem mais por conta dessa preocupação com a questão climática aqui na América do Sul. Parte disso vem também do óleo de soja, que hoje sobe 1%, acompanhando os 3% de alta do petróleo. E também a questão da demanda está nesse radar. Ontem, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, informou uma nova venda de soja para a China de 130 mil toneladas, o que é um volume bem pequeno diante daquilo que a China precisa comprar. A China está bem coberta para dezembro, precisa recompor ainda algumas compras para janeiro, fevereiro e março, mas está fazendo esse conta-gotas ainda nas compras. Enquanto a gente tem esse anúncio de 130 mil toneladas vendidas somente ontem dos Estados Unidos para a China, ontem também foram divulgados os dados da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior aqui do Brasil, nossa balança comercial preliminar. Em 3 dias úteis de dezembro, nós exportamos e embarcamos muito mais do que exportamos em todo dezembro de 2020. Foram mais de 300 mil toneladas e dezembro de 2020, na sua totalidade, a exportação de soja do Brasil foi de pouco mais de 270 mil toneladas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente continua exportando muito bem num momento onde não é tipicamente forte a nossa exportação, e isso reflete uma demanda maior pela nossa soja. Então nós temos menos soja para comercializar neste restante de 2021, se comparado à média dos últimos anos, o que dá, inclusive, suporte aos nossos prêmios, que estão acima ainda de $1 por bushel sobre os preços praticados na Bolsa de Chicago, e isso tudo, somado a $1 de 5,70, faz com que os preços aqui no Brasil ainda sejam fortes. Ontem os portos estavam dando chance de até R$ 175 por saca para a nossa soja velha, safra velha 2020-21. Quando a gente olha para a soja 21-22, ainda há também uma sinalização de forte demanda, os prêmios estão positivos, inclusive mais altos para os vencimentos mais alongados, o que mostra que a demanda tende a continuar forte pela nossa soja. Estaremos e seremos mais competitivos mais cedo este ano por conta de toda essa condição de chegarmos com oferta mais cedo, por conta, naturalmente, do plantio acontecendo num ritmo bastante acelerado. Então, tudo isso vai entrando na conta do mercado. Essas contas da exportação estão disponíveis aqui para você no Notícias Agrícolas, com uma análise do Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, amarrando todas essas informações para a gente entender como isso impacta na formação de preços. Ontem os portos estavam dando chance de R$ 168 a R$ 174 para a soja 21-22 do Brasil. São preços que remuneram bem o produtor, são preços que trazem uma condição aí favorável para você ir participando do mercado, caso isso lhe seja conveniente agora. Os negócios não estão acontecendo num ritmo muito acelerado. O produtor está bem mais contido agora, o que também é bastante comum para este período do ano, né? Ele está olhando também para o seu quadro fiscal, para a sua condição de seca ali no Rio Grande do Sul, na Argentina, entendendo como é que o mercado de Chicago está respondendo a isso. Então,
Estes são os pontos sinalizados ali, não só pelo Vlamir, mas pelos principais analistas e consultores de mercado, ok? Bom, vamos passar rapidamente pelo milho. Prometi uma edição mais, né, mais compacta deste Bom Dia Agronegócio. Vamos passar rapidamente ali pelo mercado de milho, né, saber como é que estão as cotações na Bolsa de Chicago neste momento. Nós temos... Eita, que eu não consigo abrir por aqui. O que acontece? Acho que agora vai. Vamos lá. Pequenas altas também sendo registradas pelo milho na Bolsa de Chicago. Dezembro, 5,84. Março, 5,83. Maio, 5 dólares e 86 centos por bushel. E o julho, 5 dólares e 85. As altas são de 0,25 a 1,25. Perceba que são também cautelosas as altas, porque o mercado está esperando pelo relatório do USDA que sai na quinta-feira, dia 9. E está olhando também essa condição aqui no Brasil, essa falta de chuvas, tudo isso também traz certa preocupação. Na B3, ontem, os preços também tiveram um dia mais estável, mas os primeiros contratos ainda acima dos R$90 por saca e forte. O janeiro com R$ 94,70, o março com R$ 95,10 e os contratos mais alongados, apesar de abaixo dos 90, ainda com preços interessantes. O maio, R$ 89,70 por saca, o julho, R$ 85,09 centavos, né? Dólares não, reais. R$ 85,09 por saca, ok? Senhoras e senhores, vamos concluir esse Bom Dia Agronegócio, vamos terminar por aqui, né? Estamos atentos ali a tudo que está acontecendo e ao longo do dia a nossa programação segue por aqui para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Entre algumas informações importantes também dessa terça-feira, a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, trouxe uma nota importante hoje falando sobre a tempestade perfeita inflando o preço dos fertilizantes, que tende a continuar. E hoje eu vou trazer mais um cenário sobre as questões todas do cloreto de potássio, os conflitos lá na Bielorrússia, que vão impactar diretamente no seu dia a dia e nas decisões que você vai ter que tomar para a próxima safra. Então tenha atenção a isso. Fora as outras notícias que já estão em destaque aqui para você. Basta você clicar em notícias lá no nosso menu, você vai ter a reunião das principais informações que impactam o seu dia a dia, tá certo? Aquilo que eu não consegui responder hoje, senhoras e senhores, está já nas mãos de Letícia Guimarães e eu vou respondendo para vocês ao longo da semana, tá certo? Tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram, estamos aqui de olho em tudo, tá bem? Muito obrigada pela companhia, amanhã a gente volta a se encontrar aqui a partir das 8 horas. Boa terça-feira para você.